Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e essa é a aula 4 da disciplina de Programação 1, na qual nós vamos aprender agora os comandos de entrada e saída. Então, a gente tem primeiro os comandos de entrada de dados. Então, toda vez que eu preciso fornecer alguma informação para o computador, para o meu programa, eu preciso executar uma instrução de leitura, né? Então, eu vou fornecer via teclado e esses dados que vão ser lidos, eles são armazenados na memória, que são as nossas variáveis. Então, primeiro vamos ver a sintaxe. Se a gente for fazer a comparação com Portugal, esse é o comando leia. Aqui no caso da linguagem C tem um conjunto de detalhes no comando de entrada, que seria o comando scanf. Então, o comando scanf, ele tem o nome dele, scanf, novamente, tudo minúsculo, todos os comandos de C são todos em minúsculo. Abre parêntese, e aí vai vir, entre aspas duplas, a string de controle. Daqui a pouco falo mais o que é isso. Vem uma vírgula e a lista de argumentos, fecha parêntese e ponto e vírgula. Essa seria a sintaxe, vamos começar a ver cada uma das partes. Por padrão aqui, eu vou trabalhar com vocês sempre ler uma variável de cada vez. Ele pode fazer a leitura de várias variáveis de uma vez só, com um único scanf. Mas a interface fica mais fácil para o usuário fornecer as informações quando a gente usa um scanf para ler um para cada variável lida. Então, a gente vai ter o seguinte. A primeira parte, que é a string de controle, que vai vir entre aspas dupla, vai ser um desses valores aqui. Percentual D, percentual F, percentual C, percentual S. Quando a informação que for lida for um número inteiro, percentual D. Se for um número real, percentual F. Se for um caractere só, percentual C. Se for uma cadeia de caracteres, percentual S. A lista de argumento vai ser quais são as variáveis, que, de acordo com os valores que eu for digitando, em quais variáveis os valores vão ser armazenados, certo? Sempre antes do nome da variável, a gente vai colocar um i comercial. Esse i comercial é porque a gente quer acessar o endereço de memória daquela variável. Então, esse i comercial vai fazer isso. Então, vamos lá. Com exemplo, eu tenho aqui scanf. Minha variável idade é um número inteiro. Então, entre as aspas duplas, percentual D, vírgula, a variável que eu vou ler é a idade. Então, coloco o nome da variável e antes dela, o i comercial. Fecho parênteses e ponto e vírgula. Agora, fazendo a leitura de uma variável do tipo real, eu tenho o scanf, parêntese, entre aspas duplas, percentual F, para me dizer que que a informação que vai ser lida é um número real, vírgula, i comercial e o nome da variável que se chama nota, fecha parêntese, ponto e vírgula. Então, esse é o comando de leitura. Isso aqui é o exemplo para ler inteiros e números reais. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer quando tiver que ler uma cadeia de caracteres. Então, quando a gente faz a leitura de cadeia de caracteres, a gente vai utilizar um outro comando, que é o comando gets. Então, a gente não vai usar para cadeia de caracteres, para vários caracteres, a gente não vai usar o scanf, certo? A gente vai usar o gets, que vai ser o seguinte. Ele, além do comando gets, a gente vai ter que ter um comando antes do comando get, que é um comando que vai fazer com que eu limpe o buffer de entrada, que é assim. Quando a gente digita um valor, vamos supor que eu tenho que digitar um valor do preço, o preço de um livro. Vamos supor que esse livro custe R$150. Então, eu vou no teclado, vou digitar o 1, o 5, o 0, até teclar o Enter. Quando eu teclo Enter, eu estou dizendo assim, olha, o que eu tinha que informar terminou, a partir de agora, o que eu digitei nessa sequência, você considere que aí é um número compondo aí o 150, que vai dar o 150 e ele armazena. Então, enquanto a gente está digitando até chegar no Enter, ele fica capturando o que está sendo teclado em um buffer de entrada. Então, toda vez que a gente vai fazer a leitura de cadeia de caractere, é importante e é necessário que a gente faça a limpeza desse buffer. E aí eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso. Então, vamos lá, quando a gente vai ler uma cadeia de caracteres.
Eu tenho aqui a minha variável do tipo char, variável nome com 20 caracteres, que é a declaração dela. E vamos supor que eu tenha que fazer a leitura, eu vou limpar o buffer de memória, o buffer de entrada, que vai ser o flush, entre parênteses, stdin, certo? Então, ele vai limpar a entrada padrão. E depois eu venho com o comando gets. Então, vem gets e apenas o nome da variável que vai ser lida, que nesse caso é o nome dela, coincidentemente se chama nome, certo? Então, cadeia de caracteres, flush stdin e o gets com o nome da variável que está sendo lida. Aqui eu tenho uma letra única, que eu tenho um char, variável letra. Vou dar o flush para garantir que o buffer está limpo. Mas aí, quando é o único caractere, a gente pode fazer a leitura com o scanf mesmo. Então, o scanf é o único caractere, então, percentual C, que é a variável o tag de controle, né? Percentual C e comercial letra, certo? Quando a gente usa o gets, não precisa colocar o i comercial na frente. E aí, a gente tem essa diferença aqui na hora de fazer a leitura de variáveis que são cadeias de caracteres. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer a apresentação desses dados, que seria o comando de saída de dados. Então, a execução do comando de saída vai fazer com que as informações sejam mostradas na tela. Então, eu tenho a seguinte sintaxe. Eu tenho printf, que é o comando de saída, que seria equivalente ao escreva. Vou ter também um string de controle, que vai ter uma variação diferente com o que a gente tinha lá no comando o scanf. E eu tenho a lista de argumentos. Então, vamos ver como é agora no comando de escrita, de saída. Então, a gente vai ter... Primeiro, a gente vai ter... Dentro da string de controle, a gente pode ter alguns códigos especiais. Esses códigos especiais são... /n, quando a gente quiser fazer um avanço de linha, seria mudar de linha. Lembrando que o comando que escreve coisas na tela, ele sempre escreve a partir do ponto em que o cursor se encontra. Mesma coisa do escreva que a gente vinha trabalhando. Então, o cursor está naquele ponto, encontrou um comando para escrever na tela, o cursor está naquele ponto, a escrita é feita a partir daquele ponto. Então, vai ter situações que a gente vai querer colocar o cursor no início da linha anterior. Então, isso vai acontecer... Quando a gente precisar, a gente vai utilizar o comando /n. Outro comando, outro código especial vai ser o /t, que é o de tabulação, que ele vai dar um espaçamento, normalmente é mais ou menos equivalente a 4 espaços. A gente vai ter, quando a gente precisar escrever na tela aspa dupla, como a aspa dupla faz parte do comando, né, da string de controle, ela vem entre aspa dupla. Quando a gente precisa escrever uma aspa dupla na tela, a gente tem que botar barra invertida, aspa dupla. A mesma coisa quando a gente precisar escrever uma barra. Barra invertida, isso significa que vai sair uma barra na tela. E se a gente quiser dar um alerta sonoro, que ele faz um apito, então a gente vai colocar o /a, certo? Então são alguns códigos especiais que a gente vai poder estar inserindo aqui na string de controle, e daqui a pouco a gente entende melhor como é que vai montar essa string de controle no printf. Então, outras questões da formatação que a gente vai precisar é que a gente vai formatar, pode passar alguns comandos de formatação dentro da string de controle. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter, quando a gente for imprimir na tela o conteúdo que está em uma variável caractere, a gente vai colocar percentual C, se for um conteúdo inteiro, percentual D, real, percentual F, string, percentual S. Bem parecido com, na hora que a gente ia fazer a leitura, que precisava dizer que tipo de variável está sendo lida, certo? Aí também, quando a gente for imprimir na tela, eu digo que tipo de informação é aquela que eu estou apresentando na tela. E aí, quando eu precisar escrever o caractere percentual na tela, eu tenho que escrever percentual, e aí ele sai o símbolo do percentual na tela. Vamos lá, que é muita informação para a gente entender aqui com exemplos. Então, primeiro,
vamos lá para um comando de saída que eu só vou unicamente escrever uma frase, que eu vou escrever aqui uma linha. Então, tem aqui o printf, abre parêntese, e entre a aspa dupla, o texto que eu quero que seja impresso na tela, que vai ser aqui escrito uma linha, fecha parêntese, ponto e vírgula. Essa palavra aí, uma linha, essa frasezinha, essas duas palavras vão ser impressas no ponto que o cursor se encontra no momento. Se esse for o primeiro comando de saída da tela, então ele vai escrever logo no início da tela do meu programa, da saída do meu programa. Na sequência, eu tenho outro comando que é printf, e entre as aspas duplas eu tenho o seguinte: uma linha, barra n, duas linhas. Então, significa o seguinte: aqui, se eu executar esse printf, ele vai escrever uma linha, encontrou um barra n, que é um string de controle. Então, ele vai, o barra n significa que eu vou avançar a linha, significa que ele vai jogar o cursor, posicionar o cursor na próxima linha. Então, posicionou o cursor na próxima linha, quando ele der sequência ao comando printf, der continuidade, ele vai escrever duas linhas na linha abaixo, certo? Esse outro printf, então aqui são dois exemplos de printf em que eu só tinha texto. Agora vamos para printfs em que eu tenho textos e conteúdo de variáveis. Então veja só como é que a gente monta o printf quando tem conteúdo de variáveis. A gente coloca o printf, a gente vai colocar aqui montando dentro da string de controle, certo? Toda a resposta que a gente vai dar. Então, vai ficar assim: escreva os textos, então, os números são dois pontos, e em cada ponto da minha frase em que vai aparecer o conteúdo de uma variável, eu vou colocar a formatação daquela informação que vai ser impressa aqui. Então, eu vou imprimir dois números inteiros, então vai ficar assim: os números são... Nesse ponto da frase vai entrar um número inteiro e nesse ponto da frase um outro número inteiro, e quando terminar ainda dou um barra n dizendo que já joga o cursor para a próxima linha e fecho as aspas. Então, eu montei a string de controle, depois coloco o vírgula, eu tenho que colocar, se eu tive... se no meu printf está dizendo que vai ser encaixado nesses pontos das frases aqui dois números inteiros, então na sequência eu vou ter que vir com dois números inteiros. Então aqui eu tive o 7,8, fecho os parênteses, ponto e vírgula. Veja que aqui eu peguei diretamente um número, já mandei imprimir esse número. Eu poderia estar pegando a informação de uma variável, podia estar pegando um número diretamente, que é esse exemplo aqui, podia estar pegando uma variável e posso estar pegando uma expressão aritmética. Ele resolve a expressão e joga o resultado para a tela. Ao invés de jogar para uma variável, o resultado já é apresentado na tela. Então, vamos aqui na linha 8. A gente tem agora um printf em que vai escrever o conteúdo que está armazenado em uma variável. Então, aqui eu tenho montar toda a frase. Eu tenho Caruaru está a tantos quilômetros de Recife. Nesse ponto aqui da frase, é o momento que eu vou encaixar o número, que seria essa distância que Caruaru está de Recife. Essa distância é um número real, então eu estou dizendo que aqui vai ser encaixado nesse ponto da frase um número real. Terminando com as aspas duplas, boto a vírgula e digo em qual variável que eu vou estar pegando esse número real aqui. Veja aqui, se eu tenho percentual alguma coisa, certo? A quantidade de percentuais e as formatações que eu for tendo, vai ter que ser a quantidade de variáveis que vai aparecer aqui no final, para finalizar o meu comando printf, certo? Vamos agora aqui para um outro printf. Eu vou ter esse printf aqui dizendo percentual de. Então, tá dizendo que a minha frase já começa com um número inteiro. Percentual quer dizer que vai aparecer um símbolo de percentual na tela, certo? Aqui, eu acho que assim, ó. Nesse caso aqui, vai ser o seguinte: tantos por cento de um valor, diz o valor, vai ser igual a tanto. Então, é como se eu dissesse
10% de 100 é igual a 10. Seria mais ou menos essa resposta que vai aparecer aqui. Então, eu tenho o número que vai ser encaixado, o percentual, o símbolo do percentual, o outro número que vai ser encaixado aqui, esses números todos são inteiros, vai ser igual a percentual F barra N. Significa que quando eu encontrar o percentual, a resposta vai ser um número real, certo? O resultado aqui vai ser um número real. Então, eu tenho que o primeiro número que ele vai encaixar aqui da frase vai ser o valor da variável P. Então, vai vir para cá o valor da variável P. O segundo número que vai ser encaixado lá na frase vai ser o valor da variável X, que vai vir para cá, na hora de apresentar na tela. E o resultado vai ser o cálculo da expressão X vezes P dividido por 100, que aqui vai ser a extração de quantos por cento eu tenho daquele número, certo? Fecha, nesse caso aqui, a própria expressão precisou de parêntese. Então, além dos parênteses da expressão, tem os parênteses do printf e fecha o meu printf, certo? Então, eu tenho o valor de P, o valor de X e o valor da expressão. Então, aqui a gente já tem um printf mais complexo. Então, a gente viu aqui alguns exemplos de printf e conforme a gente for avançando nos exercícios, a gente vai vendo outros casos, mas de certa forma aqui a gente está englobando a grande maioria das situações de printf. Outra coisa também que pode acontecer é a questão da formatação. O tamanho do campo de impressão é indicado logo após o percentual. Quando a gente diz que vai entrar ali um número, que a gente bota percentual D, percentual F, e logo depois do percentual a gente pode colocar um número que vai indicar com quantos campos a gente quer que aquele número seja impresso, que aquele valor seja impresso. Então, a gente vai ter o seguinte, aqui eu tenho uma variável inteira chamada quant, que eu estou dizendo que ela começa, tá? Já estou fazendo uma atribuição dizendo que ela começa com 3. Eu vou ter uma variável média do tipo real, que está começando com 4.5678. Então, eu tenho aqui o primeiro printf da linha 6, eu tenho, entre aspas, eu tenho a quantidade de alunos é percentual D. Então, aqui vai encaixar a quantidade de alunos, vai mudar de linha, vou dar 2/n, ele vai mudar de linha 2 vezes, e vai, antes disso tudo, vai encaixar o valor que está armazenado na variável quant, que é 3. Então, vamos já olhar aqui a tela de resposta. Quando ele executar esse primeiro printf, o cursor está aqui no início da tela de execução e vai escrever a quantidade de alunos como que ele está escrevendo é o valor que está na variável quant tem 3, então, escreveu 3 e tem essa exclamação, ficou aqui a exclamação. Quando termina, o cursor estava aqui, ó, depois da exclamação dessa primeira linha. 1/n jogou o cursor para essa linha daqui de baixo. Outro /n jogou o cursor para outra linha de baixo. Então, quando a gente quer que deixe uma linha em branco, a gente tem que dar 2/n, certo? 1/n para ele ir para a linha de baixo e outro /n para ele ir para a próxima, deixando a segunda linha vazia, certo? Vamos lá para o printf aqui da linha 7. Eu tenho o printf, a quantidade de alunos veja que eu estou colocando percentual. Ao invés de só colocar percentual D, foi colocado aqui um 4. Significa que o número que eu vou imprimir lá na tela, ele vai encaixar em 4 espaços, em 4 colunas da minha tela, certo? Então, vai ficar assim. Veja, a quantidade de alunos veja que tem um espaço aqui, ó, diferente da linha anterior, que é exatamente porque o número só tem um dígito, mas como eu pedi para ele formatar no espaçamento de 4 colunas da minha tela, então ele acabou ficando com esse espaço aqui em branco, certo? Então, vai ter situações que a gente vai precisar que isso seja feito e vocês vão entender melhor a utilização dessa formatação para números inteiros e números reais, certo? Vamos aqui para o comando da linha 8, o printf da linha 8, que eu tenho
média da turma é igual, eu tenho percentual, ponto 2F, e colocando a média. Quando a gente tem números reais, quando a gente bota ponto 2, significa que escreve o número e após o ponto, o 2 significa quantas casas decimais a gente quer que ele imprima, certo? Não é que o número vai ficar só com 2 casas decimais, ele só vai apresentar na tela 2 casas decimais. Então, aqui a gente vai ter o printf, a média da turma é igual, como a média da turma é 4,5678, eu pedi para ser impresso com apenas duas casas decimais, então ficou 4,57, certo? Como tá aqui, 4,57. Vamos para mais um printf, agora o da linha 9. Eu tenho aqui o printf, R cifrão, percentual, ponto 2F. Então, significa que algum número real com 2 casas decimais vai ser encaixado aqui. Então, veja aqui, ó. Eu quero que seja impresso qual número? Eu quero que seja impresso 1234.5632, mas vai ser 2 casas decimais só, então aqui, ó, ele vai imprimir R cifrão 1234.56 e a exclamação finalizando, já que tinha essa exclamação aqui finalizando o comando. Vamos ver só 2 variações para que a gente entenda o que pode acontecer e quando houver necessidade a gente saber o que pode ser feito. Então, aqui na linha 10, veja que eu tenho um printf que, ao invés de eu dizer só quantos números vêm após a vírgula, quando a gente bota o ponto 2, eu estou colocando 10, 2 pontos F. Então, significa que esse primeiro número significa que ele vai separar essa quantidade de colunas da tela para escrever o meu número, e dessa quantidade, 2 vai ser separado para as casas decimais. Então, é o mesmo caso aqui dessa linha, que ficou um espaço na frente, ó. Aqui também vai acabar ficando um espaço na frente do número, porque eu pedi para ele ajustar um número em 10 colunas de tela. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabando ficando 3 espaços de coluna na frente. Então, exatamente se a gente for olhar aqui, é o espaço que estaria o 1, o 2 e esse 3 aqui da linha de cima, certo? E para finalizar, a gente tem um outro comando, um outro printf que na hora da formatação eu coloquei agora um sinal de menos na frente. Então ficou percentual menos 10.2f. Vê que ficou uma formatação mais complexa. Então vamos entender. O menos significa que o padrão, quando não tem o menos, o padrão é ele alinhar o número da esquerda para a direita. Quando a gente coloca o menos, ele alinha o número da direita, da esquerda para a direita, certo? Então, aqui ficou menos 10.2F. Então, veja que, como ele começou a escrever o número da esquerda, então, o número já ficou bem próximo ao R cifrão, diferente desse daqui, certo? O que fez isso estar acontecendo foi exatamente o símbolo do menos aqui na hora que a gente foi botar a formatação desse número real. E aí foi escrito. Veja que a exclamação ficou separada. Essa exclamação está sendo usada nesse exemplo exatamente para a gente entender o que está acontecendo aqui na hora da formatação. Ele escreveu o número, mas como ele separou 10 casas, 10 colunas de tela para imprimir o número, ele imprimiu. Ainda tinha sobrando, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, significa que eu estou sobrando aqui 3 espaços para completar os 10. Então, ele deixa os 3 espaços e bota só a exclamação lá depois separada, certo? Então, aqui a gente também viu uma quantidade interessante de printfs com as várias situações que podem vir a acontecer. O printf ele é muito versátil, então, cada situação vai aparecendo algum detalhe novo que a gente vai abordar, certo? Então, aqui a gente tem, nesse caso, um exemplo, mais exemplos de printf, que vai ter aqui a questão dos testes de arredondamento, que a gente tem o seguinte, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 printfs, certo? Todos eles imprimindo valores reais. Nesse primeiro, eu estou imprimindo percentual .3f,
E aí, vou imprimir esse número aqui. Veja que, quando eu for imprimir esse número, ele tem 4 casas decimais, todos os meus têm 4 casas decimais, vamos ver o que é que acontece. Nesse primeiro aqui, que eu tô dizendo, imprima com 3 casas decimais, na hora que ele vai imprimir, ele tem 5, 6 e 3 e 9 de casas decimais. Como a casa decimal, a última casa decimal aqui é 9, na hora que ele vai imprimir, ele arredonda, então vai ficar, ó, 1234.564, certo? Porque a última casa decimal foi um número que, na hora de apresentar, ao invés de botar 563, esse número está mais próximo de 564 do que 563, ele faz o arredondamento, certo? Essa casa decimais aqui. Aqui eu tenho percentual ponto 1F aqui da linha, o printf da linha 6. Então, como é uma casa decimal só, ó, ele vai cortar aqui, ele vai parar aqui no 5, só que na hora de imprimir o 6 também ele vai ser arredondado, então vai imprimir, como depois do 5 vem o 6, é maior do que 5, então ele vai arredondar o 5 para 6, na hora de apresentar aqui na tela vai ficar 1234.6, também fez o arredondamento. Vamos lá para o caso da linha 7, eu estou pedindo que imprima 2 casas decimais. Vamos ver qual é o valor da terceira casa decimal. Terceira casa decimal é 3. 3, ele vai, 3 é menor do que 5, então ele não arredonda, o valor permanece, aqui vai ficar o próprio 5, 6 aqui nas 2 casas decimais. Então, eu tenho 1234.56. E nesse último caso aqui, eu tenho o percentual 2F, certo? Vou imprimir com 2 casas decimais esse número daqui. Então, a gente vai olhar para a terceira casa decimal. Eu só vou imprimir 2, mas a gente olha a seguinte. Então, eu tenho 5, 6, 5, que é a terceira casa decimal. Como o 5, a casa decimal que eu tenho aqui, vizinho ao 6, é o 5, então, de 5 em diante, ele arredonda. Então, com isso, ele vai apresentar 1234.57. Então, ele arredonda o 6, subindo para 7. E assim ele apresenta, certo? Então, a gente tem que ficar atento, porque tem situações, dependendo do programa que vocês estiverem resolvendo, que vocês precisam que o número esteja muito preciso, né? Então, aí você já tem que ter ciência desse arredondamento para, na hora que apresentar o dado, você saber que pode ter ocorrido o número ter subido um pouco por conta do arredondamento. Então, antes de fechar, isso na verdade a gente já passou aqui os 2 comandos de entrada e saída, só que eu queria abrir um parênteses aqui nessa aula para falar alguns detalhes do dev, antes da gente começar a programar, já partir para os nossos programas dentro do ambiente que a gente vai utilizar para programar. Como toda linguagem de programação, o C tem um conjunto de palavras reservadas, que são palavras que significam alguma ação, algum comando da própria linguagem. Então, as palavras reservadas, elas não podem ser utilizadas para a gente nomear nada no nosso programa. Seja uma variável, seja uma função. Então, a gente tem que ter conhecimento das palavras reservadas para não utilizar. A gente vai ver que o ambiente de programação que a gente vai utilizar, que é o Dev C++, ele já deixa as palavras reservadas em destaque. Quando você digita e aquela palavra é uma palavra reservada, ela já fica em destaque. Então, a gente não vai correr o risco de usar alguma palavra reservada indevidamente, porque ele já vai dar o alerta para a gente. Então, aqui está a lista, né, das palavras reservadas do C, que aí vocês ficam atentos, mas aí o ambiente vai ajudar a não utilizar essas palavras. Veja, olha, que o tipo int, o tipo long, short, todos eles são palavras reservadas, então não podia ter uma variável que eu chamasse aqui de int, certo? De float, e assim sucessivamente, certo? A gente vai ver que são os comandos switch, if, do, while, certo? Então, são os comandos que a gente vai estar aprendendo e na sequência vocês vão entender e já naturalmente a gente não corre risco de usar. Outra questão também que se diz com relação às boas práticas de programação é a gente colocar comentário nos nossos programas. Então, a gente tem
os comentários que são utilizados tanto para documentar código de quem fez, a data que programou e tal, como também códigos para estar falando ao longo do programa o que é que aquela faixa de comandos está fazendo, certo? Então, aí ajuda a manutenção, ajuda quando vocês estão desenvolvendo um programa que é por várias mãos, ou mesmo para você, depois de um tempo que parar de programar e quiser recorrer a um programa antigo que vocês têm, o comentário vai fazer vocês lembrarem o que pode ser aquela sequência de códigos. Então, a gente tem comentários de bloco e comentários de linhas. Comentários de bloco, a gente pode, com ele, comentar um grande bloco do nosso programa. A parte que tiver dentro do comentário, o ambiente de programação vai deixar ela cinza e ele descarta, ele não vai compilar o que tiver ali dentro, certo? Então, eu tenho aqui um comando de bloco, ver que eu tenho um percentual asterisco, e eu usei esse comando de bloco aqui, comentário de bloco, para dizer quem fez o programa, a data que fez e o que é que o programa faz. Eu boto barra asterisco, quando finalizar, asterisco barra, então tudo que está dentro do comentário está em cinza, porque ele está descartando. Então, vê que só fica em destaque as linhas que estão realmente sendo consideradas pelo ambiente de programação. Então, eu tenho aqui mais um comando de bloco, mais um comentário de bloco. Muitas vezes eu faço isso quando eu estou testando o meu programa e está dando algum erro, aí eu comento uma sequência de comandos só para verificar se é aquela sequência que possivelmente estaria com erro, certo? Então, a gente também utiliza com esse artifício de meio que separar ou isolar aquela sequência de comandos para fazer algum tipo de teste. Aqui nesse exemplo, foi feito o comentário aqui de uma sequência de comandos, e na hora que fez a execução, veja que ele só considerou o printf da linha 12 e o printf da linha 17, que foram os dois que apareceu aqui na tela de resposta. Os demais estavam dentro do comentário, na hora que eu executei, ele desconsiderou. O comentário de linha, que é quando a gente quer comentar só uma determinada linha ou a partir de um ponto da linha, mas ele só vai interferir naquela linha em que o comentário de linha se encontra. O comentário de linha, ele é uma barra. Então, quando o compilador encontrar barra, o que vier depois dele naquela linha, ele vai entender como um comentário. Então, aqui a linha 3 começou com barra, então toda essa linha vai ser comentário. Então, ela já ficou cinza. Aqui na linha 5, eu tenho int quant recebe 3, e aí depois do ponto e vírgula eu botei o barra. Então, significa que a linha, a partir daqui, a partir da barra, está sendo comentado, mas antes dele, o comando está ativo, não está comentado. Então, ele vai considerar essa parte inicial da linha 5, certo? Então, aqui a gente pode ir comentando, né? Linha a linha, quando for a situação de ser só linha a linha, a gente coloca o barra. Se a gente quiser comentar o bloco, aí vai usar o barra asterisco. Ainda assim, preciso falar para vocês aqui como é a estrutura de um programa em C. A gente vai ter a inclusão de bibliotecas. O programa em C começa com a inclusão de bibliotecas. Eu vou explicar no momento oportuno essa questão das bibliotecas. Quando a gente tem alguma constante no nosso programa, logo na sequência a gente vai incluir as constantes, vir para a parte da declaração das constantes, se precisar. Então, essa é uma parte opcional. Normalmente, é interessante que logo nessa sequência a gente coloque o comentário básico do que é que esse programa faz, quem programou, a data que foi programado. Esse é um comentário das boas práticas de programação. E aí a gente vem para o programa principal, que vai vir todo o corpo do nosso programa, com os comandos e com a sequência e com as declarações de variáveis, certo? Essa seria a estrutura do programa em C. A gente só precisa entender que comando é que entraria em cada uma dessas partes. Então, eu tenho aqui um exemplo de um programa completo em C. A gente vai ter o seguinte: a gente tem
Na linha 1 e 2, a gente tem a inclusão das bibliotecas, que está aqui, inclusão da biblioteca se necessário. Obrigatoriamente, a gente sempre vai utilizar essas duas bibliotecas. As bibliotecas são incluídas com hashtag include, dá um espaço, coloca o sinal de mais, maior e menor, e aí dentro vai colocar o nome da biblioteca, que normalmente termina com .h. Então, vai ser a biblioteca stdio e a biblioteca con.io, que são as duas bibliotecas que a gente vai usar, e eu vou dizer o porquê. Uma delas é a biblioteca que vai estar o comando printf, e a outra é a biblioteca que vai estar com o comando get, certo? A gente também vou explicar aqui agora o que é o comando get. Então, a gente vai ter um comentário de bloco, que está comentando a linha 3 e 4, então vai calcular o volume de uma esfera de raio R, onde R vai ser fornecido pelo usuário, certo? Fechou o comentário de bloco, eu começo o meu programa. Meu programa principal, ele sempre é delimitado pela palavra main, que significa principal. Main, abre e fecha parênteses, significa que meu programa vai começar aqui o corpo do programa principal. Eu tenho chaves para abrir e para fechar, é como se eu estivesse substituindo aqui do meu algoritmo o início e o fim, certo? Então, abre chave significa que eu estou começando um bloco, e fecha chaves eu estou finalizando. Eu venho para a sequência em que eu declaro as minhas variáveis. Eu estou declarando duas variáveis do tipo float v e r, que seria o volume e o raio. E eu vou começar pedindo o raio da esfera. Então, eu escrevo na tela volume de uma esfera, que é a ação que o programa faz. Vou escrever, lembre que sempre que a gente vai fazer uma leitura, a gente antes imprime na tela o que é que vai ser feito. Então, dou um printf, raio da esfera. E aí, eu faço a leitura. A leitura da variável é uma variável real. Então, scanf é uma variável real. Então, entre aspas duplas, coloco percentual f, vírgula, e comercial r, que eu estou lendo uma variável chamada r, e o i comercial, que é uma parte obrigatória do comando scanf, certo? Fecho o parêntese, ponto e vírgula. Eu já tenho o raio da esfera, então só vou calcular o volume aplicando a fórmula. O volume é 4πr ao cubo, dividido por 3. Então, eu vou ter que o volume vai ser igual a, abre parêntese, 4 vezes o valor do π, que é 3,1415, multiplicado por raio ao cubo. Então, R vezes R, fecha parênteses, divido tudo por 3. Fecha, aqui seria a fórmula do volume, e eu vou imprimir o volume da esfera é igual a tanto. Veja que eu começo o comando, por uma opção minha, eu pedi para mudar de linha 2 vezes, para que eu deixe a resposta em destaque. Escrevo o volume da esfera, igual, depois do igual vai vir um número real com duas casas decimais, já que eu coloquei o ponto 2F. E aí, nesse ponto da frase, vai ser encaixado o V, que é o volume da esfera. Fecho e boto ponto e vírgula. E aqui na linha 12 eu tenho um comando get. Esse comando get, ele faz uma leitura no teclado. Então, ele fica esperando a interferência do usuário para ele fechar a tela de execução. Se a gente não colocar o get, ele vai apresentar o valor na janela, o valor do volume da esfera, e vai fechar rapidamente a janela preta onde é apresentado as informações do nosso programa, certo? Então, nossos programas, eles vão sempre estar fechando. O comando final sempre vai ser o comando get, para que a gente trave a tela e espere a gente teclar qualquer coisa, certo? E aí a gente fecha com as chaves para dizer que o nosso programa finalizou aqui, certo? Então, essa seria a sequência de um programa completo em C. E aí, ao longo do tempo, a gente vai fazer agora bastante exercício e vários exemplos para vocês irem sedimentando todos esses conceitos que a gente aprendeu até então. Então, gostaria de mostrar aqui rapidamente a tela do Dev,
né? Tem várias versões do Dev, essa versão acho que é 5.1, essa que eu estou usando. Vocês tem pequenas variações de uma versão para outra. Também, se vocês quiserem utilizar outro ambiente para programar, vocês também fiquem à vontade, certo? Como o livro, que foi escrito já há um certo tempo, ele utilizou esse ambiente e ele contempla o que a gente precisa, então não fiz opção de trocar, certo? De utilizar outro. Então, vamos lá. A gente tem a área de edição dos nossos programas. Sempre que abrir, a gente vai abrir e vai pedir para criar um novo programa fonte, certo? E aí a gente tem a área de edição. E quando a gente termina de editar, veja que ele já apresenta cores diferentes de acordo com o que está sendo digitado naquele momento. As palavras reservadas, elas ficam em negrito. Quando a gente tem textos entre as aspas duplas, ela já fica com essa corzinha diferente, né? É interessante que aqui a gente já numera para facilitar também, quando a gente tiver, quando ele for dizer que está tendo um erro, para a gente procurar o erro, a gente saber em que linha o erro se encontra, ele informa, né? E assim que você digita todo o seu programa, você vai na opção de executar, que pode ser por aqui, por esse ícone, esse ícone aqui vai ser o ícone da compilação, que vocês vão compilar o programa de vocês. E ele vai dizer nessa área aqui embaixo se tem erro ou não. Então, ele faz, passando as informações, ele vai dizer se tem algum erro, se tem algum warning, e dá as informações aqui de tempo de compilação, etc. Então, depois que está compilado, você não encontra, não tem nenhum erro. Se tiver, ele vai dizendo as linhas e o possível erro que pode estar acontecendo, ele já sugere qual é o erro. Lembrando que, nesse caso aqui, o compilador está em inglês, então as mensagens vão vir em inglês. E aí, quando termina, que você verifica que não tem nenhum erro, você pode chamar o ícone, clicar no ícone de executar, que ele vai executar e vai aparecer a tela do seu programa em execução. Então é isso, essa aula ficou longa, tem muita informação, então a gente precisa partir para os exercícios, né? A gente já tem condição de fazer um programa completo, já que a gente já viu declaração de variáveis, comandos de entrada e saída, comando de atribuição, também já aprendeu os operadores aritméticos. Então, já dá para a gente fazer uma gama de exercícios e eu fico à disposição. Vocês podem mandar e-mail para mim, professorasonia@gmail.com, e mandar mensagem no fórum da disciplina. Um grande abraço e até mais.